O vídeo anterior deu uma ótima repercussão e vocês me pediram nos comentários para a gente fazer uma série mostrando como funcionam os hooks por baixo dos panos do React. Então hoje nós vamos começar falando sobre o useRef. Olá, meu nome é Fernando da Silk, você está no canal Quero Ser Ninja. E se você não viu o meu vídeo anterior falando sobre como funciona o useState por debaixo dos panos, eu vou deixar o link dele aqui no card para você dar uma olhada. Hoje nós vamos falar sobre como funciona o useRef por debaixo dos panos. Bom, vamos lá para o meu terminal. Eu já criei uma aplicaçãozinha com Create React App, uma aplicação bem simples, tá? Então eu vou abrir aqui o src app.js e eu vou importar aqui já o useRef. Primeiro eu quero mostrar para você como é que o useRef funciona, qual é a vantagem de utilizar, por que a gente deveria ou não utilizar o useRef. Tá? O que a gente vai fazer aqui é, eu vou criar um input, e aí você pensa o seguinte, vou criar um input do tipo text, vou criar um button, foco no input. E nesse botão, a ideia é que quando eu clicar nesse botão, eu consiga dar um foco nesse input. Como que a gente faz isso utilizando o React? Não tem uma forma específica do React trabalhar com isso, porque no React ele não manipula especificamente elementos do DOM, e nós não temos uma propriedade específica de foco, por exemplo, um set focus ou alguma coisa do tipo, que nós podemos definir um foco para um campo de formulário. Né? O que a gente precisa fazer para definir um foco no campo de formulário é basicamente acessar o campo de formulário manualmente, acessar o elemento HTML, o elemento do DOM mesmo, né, aquele objeto do DOM, e utilizar uma função, um método desse elemento chamado focus. Então como é que a gente faz isso dentro do React? A gente pode criar uma reference, então a gente utiliza o useRef, certo? Que vai criar para a gente uma reference. Essa reference a gente passa uma prop para o componente de input, e a gente passa essa variável, e agora essa variável ela vai ter um objeto com uma propriedade current, e essa propriedade current ela vai ter acesso direto a esse elemento do DOM que nós podemos manipular da forma como a gente quiser. Então aqui no button eu posso colocar, por exemplo, um onClick. Eu vou criar uma função handleClick, function handleClick, que quando esse botão for clicado, o que vai acontecer é, eu vou pegar o ref.current, que é basicamente esse reference aqui, né? Ele tem uma propriedade current, ele tem uma propriedade current, e nessa propriedade current eu tenho acesso ao elemento do input. Eu vou dizer que assim que eu clicar no botão eu quero executar o método focus desse elemento. O que vai acontecer é, veja aqui, quando eu clicar aqui no botão, ele vai dar o foco no campo do input para eu começar a digitar, certo? Então não tem como a gente fazer isso especificamente com o React, então a gente utiliza um dos usos do useRef, é exatamente a gente fazer isso. Mas o useRef ele não serve somente para isso, tá? A ideia do useRef é que nós consigamos, independente de renderização no nosso componente, nós possamos conseguir manter uma referência de um objeto que nós vamos sempre modificar manualmente quando necessário. Tá? No nosso caso, nós temos um elemento do DOM, mas eu poderia, por exemplo, criar uma reference que tem um objeto aqui, né? Tem um valor 0, por exemplo, né? Digamos assim, e cada vez que eu clicar, eu quero dizer que cada vez que eu clicar, eu vou dar um incremento nessa variável current e ele vai ser incrementado. Eu vou dar um console.log aqui, só para você ver o valor desse ref.current. E cada vez que eu clico aqui, ó, nesse botão, é que nós passamos aqui para o ref, né? Não vou passar aqui. E o que vai acontecer quando eu clicar no input é que ele vai aumentando aqui, né? Ele vai aumentando o número pra gente, né? Beleza, até aqui normal, nada de diferente. Eu poderia simplesmente criar aqui um counter, né? Com let, por exemplo, um let counter igual a 0 e simplesmente incrementar esse counter, né? Você vai me dizer que eu poderia fazer isso aqui, né? Então eu vou dar um console.log no counter, cliquei aqui no foco do input, olha só, realmente, quando eu vou clicando ele funciona do mesmo jeito. Só que a grande sacada, a grande diferença do useRef é que, por exemplo, se eu tiver um state no meu componente, então imagina que eu tenho um state counter, deixa eu deletar esse counter daqui, eu tenho um state counter, tá? E esse state counter, eu vou ter um botão aqui, vou criar um outro botão, vou chamar de mais um, e cada vez que eu clicar nesse botão, eu vou dar um set counter, somando mais um no valor do contador, tá? E eu vou exibir o valor desse input aqui, vou colocar um H1, que vai exibir o valor de counter,
certo? Então tem um contador e tem um mais um. Cada vez que eu clico no mais um, ele vai incrementando esse valor aqui, tá? A grande sacada aqui é, se eu tenho um let, vou chamar de count aqui, tá? Se eu tenho essa variável count, eu clico no botão aqui, foco no input, que na verdade é o increment counter, né? Eu vou chamar aqui de incrementar count. Então quando eu clico aqui, veja que ele vai incrementando o valor de count. Mas quando eu clico no mais um, olha o que acontece quando eu clicar na próxima vez. Ó, veio até 6. Quando eu clicar no incrementar count, ele volta a 0. Por que ele voltou a 0? O que aconteceu aqui? Quando eu cliquei nesse botão, ele disparou um set counter, que é um estado do React, né? É uma função que faz uma atualização num estado do React. E quando esse estado é atualizado, o componente ele é re-renderizado, né? Então o componente renderiza novamente, esse app executa novamente, essas variáveis são refeitas, mas como nós estamos utilizando um hook do próprio React, ele consegue manter os valores de estado dessa variável. Diferente de uma variável count que nós criamos no corpo dessa função, que vai ser recriada a cada re-render, né? Já que uma função ela tem escopo próprio. E como a função ela tem escopo próprio, cada vez que essa função ela é executada, a gente perde todos os valores que estavam dentro dela. Todos os valores que estavam ali dentro são recriados, né? E é exatamente essa a ideia do reference. Se eu colocar aqui agora o ref.current para você ver, incrementar o ref.current, tirar esse count daqui, colocar aqui incrementar ref, beleza? E agora quando eu clicar em incrementar ref, olha só, ele incrementou até o 3, cliquei no mais um, ele somou um aqui, né? E quando eu clicar em incrementar ref de novo, ó, ele continua de onde ele parou, ou seja, eu não perdi a referência do meu objeto que estava dentro desse meu componente, né? Uma outra forma de fazer isso seria eu criar um objeto aqui fora, né? Com uma propriedade current, começando com undefined, né? Poderia criar um objeto aqui fora e aí eu também não perderia a referência desse objeto, né? Se eu utilizasse aqui, por exemplo, ao invés de ref, eu utilizasse o objeto.current e dissesse que esse meu objeto.current ele vai começar com o valor 0, obviamente eu não vou perder também a referência. Se eu clicar aqui, ele vai renderizar o componente, mas o meu objeto está fora, então ele não vai recriar esse meu objeto. Quando eu incrementar o ref, ele vai continuar mostrando esses valores. A diferença é que o useRef consegue fazer isso mantendo esse objeto dentro dessa função. E você sabe que se você cria uma variável dentro de uma função, ela só pode ser acessível dentro daquela função. Então nós só temos acesso ao reference aqui dentro dessa função, ela não escapa para fora, tá? Essa é a grande vantagem do useReference, tá? Tem várias coisas que a gente pode fazer utilizando o ref, mas não é o objetivo desse vídeo falar especificamente sobre o ref, tá? Sobre o que dá para fazer ou não com o ref. Nós podemos fazer um outro vídeo se você quiser falando sobre isso. O que nós vamos fazer ou mostrar nesse vídeo aqui é como é que funciona a implementação do ref, como é que o React consegue manter a referência desse valor aqui sempre que tem uma re-renderização, já que a gente cria a função aqui dentro, tá? É muito simples. Eu vou tirar daqui o useRef, vou deletar o useRef daqui e vou criar aqui no final uma função chamada useRef. Essa useRef vai receber um value, certo? Receber um value e eu vou retornar um objeto com uma propriedade current que recebe o value. Inicialmente parece que é isso aqui. Se eu clicar em incrementar, olha só, ele funciona. Só que se eu clicar no mais um, incrementar, ele zera, né? Ele volta. Então como que eu faço para manter isso aqui? Como é que o React faz para manter? Basicamente, ele tem um estado externo, né? Externo, mas é específico dentro do componente. Então, da mesma forma que eu mostrei lá no useState, o React sabe quando o componente renderiza. Quando o componente renderizou a primeira vez, quando é outras vezes que esse componente está renderizando, ele consegue então criar um escopo ali dentro, né? Criar variáveis de escopo quando necessário. Ele pode ter, por exemplo, uma variável de estado, né? Uma variável de state, um const state, por exemplo, que é um objeto current que inicia com undefined, tá? E aí o value, ao invés de retornar sempre um novo objeto, o que eu vou fazer aqui é retornar esse objeto de state. E aí, cada vez que essa função executa, o state.current vai receber o value. É mais ou menos isso aqui que o React faz. Se eu clicar agora em incrementar ref, veio até o 5, cliquei aqui no mais um, ele fez a atualização do componente. Quando eu clico em incrementar ref, ele zerou novamente, né? Por que ele zerou? Porque
que ele voltou para 0? Porque na verdade ele está repassando esse valor aqui inicial. Então o valor inicial aqui, ele só vai passar na primeira renderização, lembra? Então o React tem acesso lá ao is first render igual a false, né? Então if is first render. Então para a primeira renderização desse hook, quando é a primeira renderização desse hook, eu verifico se é a primeira renderização, is first render igual a false. Se o is first render for igual a true, is first render recebe false, o state.current vai receber o velho e eu vou retornar o state, tá? Basicamente isso aqui. A diferença é que o useRef não precisa fazer uma nova renderização no componente, né? Nós não precisamos re-renderizar o componente. Então, cada vez que eu clico aqui no incrementar, ele vai executar aqui. Quando eu clico no mais um, ele renderizou novamente o componente, porque isso aqui dispara um set state. E quando eu clicar em incrementar, ele vai manter a referência do objeto pra gente ali que a gente tinha anteriormente, tá? E se por acaso você tem dificuldades em utilizar o React, saiba que eu tenho um curso de React chamado React Ninja. Ele está na Udemy, inclusive está em promoção esta semana. Então, se você acessar o link aqui da descrição, você deve receber um cupom de desconto com um valor bem legal para você poder acessar o curso. Se você tem dificuldade com o React, esse curso ele mostra desde o início, desde a parte mais básica do React até a parte mais avançada. Tenho certeza que você vai conseguir aprender o React de verdade se você ainda não sabe trabalhar com essa ferramenta, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações quando nós lançarmos novos conteúdos, beleza? Um grande abraço então e até a próxima!